Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e entramos aqui no capítulo de utilizando sets e definindo funções de loop. Antes de mais nada, precisamos entender o que são as funções de loop. As funções de loop, como o nome já diz, são as funções que são repetidas, ou seja, vamos no exemplo. Em um modelo de transporte, eu posso ter um set que se chama caminhões. Desses 7 caminhões, eu posso ter, por exemplo, 20 membros. Então, eu vou ter o caminhão 1, caminhão 2, caminhão 3, até o caminhão 20. Eu preciso definir quanto cada caminhão vai transportar de carga no meu problema. Só que para eu definir isso, eu vou ter que ter uma equação que vai definir a capacidade máxima que cada caminhão pode transportar. Se eu vou fazer isso manualmente, eu teria que escrever 20 linhas, uma para cada caminhão. Mas no momento que eu utilizo a função @for, que é a primeira, eu consigo, em uma linha, fazer com que o meu objetivo, ou seja, definir que cada caminhão tem que respeitar a capacidade máxima, seja feito para todos os caminhões. Nós vamos ver isso melhor no exemplo. Então, vamos ver aqui o que está no manual do Lingo. É bem interessante essa primeira linha aqui, então eu vou traduzir. No manual está mencionado o uso da utilização da modelagem utilizando sets. Isso nós podemos pegar vários membros e colocar somente em um set. Então, no modelo de transporte eu comentei, eu vou ter o set de caminhões e dentre esses 7 caminhões eu vou ter todos os meus caminhões. Com a utilização o Lingo permite que nós podemos utilizar a set de funções de loop, ou seja, nós temos nosso set, então nós temos uma função que vai fazer um loop por esse set. Se no seu modelo você não faz o uso de pelo menos uma função de sets, ou seja, se você não utiliza pelo menos uma dessas funções, você está perdendo o poder que existe nesse tipo de funcionalidade, ou seja, você está perdendo o poder que o Lingo tem para facilitar o seu trabalho. Ou pior, você está fazendo um trabalho demais, ou seja, você está fazendo um trabalho à toa. Ao invés de ter que fazer lá as 20 equações para definir a capacidade máxima de cada caminhão, você não precisava estar fazendo aquilo, você poderia passar isso somente para uma equação. Então isso daqui é o coração do Lingo. Nós utilizamos o Lingo justamente, além dele resolver o problema rapidamente, porque ele tem a funcionalidade do loop. Se o Lingo não tivesse essa funcionalidade, provavelmente ele não seria utilizado da maneira que ele é. Então nós temos aqui as 5 funções que nós podemos utilizar com o loop. A primeira é o for, ou seja, ela faz algo para todos os itens daquele set. O @sum, que ele é o equivalente a uma somatória, ou seja, ele vai fazer a somatória de algo. O min, que ele vai computar o mínimo do valor de uma expressão de todos os membros, ou seja, já pegar o mínimo valor dos membros que estão naquele set. O max, que vai pegar o maior valor que está dentro de um set. E o prod, que vai fazer a multiplicação de todos os valores que estão naquele set. Nós vamos ver isso daqui nos próximos vídeos, ou seja, vamos ter um vídeo para cada uma dessas funções, porque é extremamente você entender como que elas funcionam. As duas mais importantes é justamente o @for e o @sum. No seu modelo, provavelmente você vai usar essas duas em todas as suas equações. Então, você provavelmente vai utilizar essas duas em boa parte das suas equações. Eventualmente, você vai utilizar somente uma ou somente outra, mas muito provavelmente, boa parte das suas equações você vai ter essas duas funções, porque você pode usar elas associadas. Já adiantando, mas nós vamos ver mais na frente, para utilizar essas funções, nós devemos seguir uma sintaxe, que a sintaxe é justamente essa daqui. Não precisa se preocupar ainda, porque nós vamos ver mais na frente. Então, aqui nós temos arroba e a função. Então, a função vai ser exatamente @for, @sum, @min. E aí, nós temos que botar o setName, nós temos aqui itens opcionais e temos a nossa expressão. Então, não precisa se preocupar que nós iremos ver isso
nos próximos vídeos, detalhadamente, com cada um desses exemplos. E mais na frente também, nos nossos exemplos, nós vamos ver a utilização da prática dessas funções. Bom, então aqui no manual você pode clicar aqui e você vai já para as funções, que são essas que estão já aqui do nosso logo em seguida. Vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!